Então, essa música reflete, né, assim, o desejo da gente conhecer e ter, né, os planos de Deus nas nossas vidas, tá? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos compartilhar aqui, tá? Tá todo mundo vendo? Tá? Então tá. Extraordinário. Quando você vê essa palavra, o que você tem assim de que você pensa? O que vem na sua mente? Só sobre essa palavra extraordinário. Vem que é um ordinário extra, né? Pronto. Extraordinário, é. Fora do ordinário, né? Eu penso que é uma coisa incrível, né? Uma coisa fora do normal, né? Então, vamos ver o que é essa coisa incrível? 1 Coríntios 2:9, né? Que é o que foi cantado, né? Alguém pode ler? Eu vou ler. 1 Coríntios 2:9. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu e nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Tá. Você já pensou? Você já viu alguma coisa tremenda? Aqui fala que nenhum olho viu, e nem ouvidos ouviram, e nem passou pelo coração de uma pessoa para. A gente nunca viu nem ouviu isso que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam, né? Mas aí no versículo 10, né? Alguns pensam assim que essa passagem está falando lá das coisas do céu, que vai ser tudo glorioso, vai ser tudo maravilhoso. Ninguém nunca viu, ninguém nunca experimentou, ninguém nunca sabe de nada disso, né? Mas, na verdade, versículo 10 fala que nós sabemos todas essas coisas porque foi nos revelado pelo Espírito Santo, né? Nós sabemos essas coisas porque Deus revelou através do Espírito Santo para nós, né? Então, Paulo, que escreveu, né, 2 Coríntios, ele fala que Deus, né, Deus o moveu para que ele pudesse escrever coisas que antes estavam ocultas aos nossos olhos, né? E a gente não tinha nenhuma percepção disso, nem na nossa imaginação, mas ele escreveu, então, lá, está em Efésios 3:9-10. Alguém pode ler? Efésios 3:9-10. Eu leio. Ok. 3, 9 e 10, né? Esclarecer a todos a administração deste ministério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Essa multiforme graça de Deus,
né, ser conhecida agora. Antes era um mistério. Paulo fala com palavras tão encantadoras, né? Antes era um mistério que estava oculto para as pessoas. Mas agora, através da igreja, Deus está revelando essa multiforme graça dele. Tem uma outra linguagem que fala que é extraordinário de Deus. Extraordinário de Deus está sendo revelado através da igreja, que, olha só, que até está sendo comentada onde? Nas regiões celestes. Os anjos estão falando. Uau! Uau! Desse extraordinário que Deus está revelando através da igreja, não só na igreja, mas através da igreja. Então, através de cada um de nós, né, Deus está revelando esse extraordinário. Uau! Aí eu coloquei aí, o extraordinário é algo fora do comum, notável, impressionante, maravilhoso. E, na verdade, esse desejo pelo extraordinário, Deus colocou no nosso coração. Por isso a gente tem o encantamento. Ah, que filme você mais gostou? Ah, e aquele povo, todo mundo assistindo os Marvels, né? Os heróis. A gente tudo quer ver aquele que são extraordinários, né? Guerra nas Estrelas, Crônicas de Nárnia. A gente quer ver essas aventuras e pessoas que fazem coisas maravilhosas, né? Tem o poder sobrenatural. Então, normalmente esses filmes, né, de poder extra-normal, né, extra-humanos, são muito mais interessantes, né? E aí, mas porque na verdade Deus colocou essa ânsia no nosso coração por uma coisa extraordinária. Às vezes o que nos impede é que a gente tem uma imagem não muito boa às vezes do cristianismo, né? Às vezes você pensa assim, aqueles homens crentes, né, que são julgadores, são críticos, são passivos, são retrógrados, são ignorantes. É uma imagem que alguns têm, né? Eu não vou entrar na igreja porque não pode, não pode, não pode. Eu quero uma vida boa, não quero uma vida que não pode. Aí você vê algumas imagens não boas, né, de mulheres piedosas que têm uma aparência que não é bem cuidado, que são reprimidas, que são fracas, né, e que só vai para a igreja, tipo assim, é uma imagem distorcida daquilo que realmente Deus criou, quer para nós, que Deus planejou para cada um de nós. Então, infelizmente, por causa dessas visões distorcidas, isso impede de muitas pessoas poderem perceber que viver com Deus é uma vida que traz, assim, criatividade, excelência, maravilhas, tá? Então, Deus, na verdade, nos criou para viver e soprou sobre nós esse desejo pelo extraordinário. Vamos ver lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 até 28. Gênesis 1, alguém pode ler? 26 a 28. Eu vou ler Gênesis de 1, 26 a 28. Aí ele disse: Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus, ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo... Não, eu li demais, desculpa. Não, pode continuar. Tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Você já parou para pensar
na capacidade que Adão tinha antes da queda? Eu já comentei isso, né, uma vez, eu acho. Já teve, tem uns livros falam assim que eu não sei se, né, se realmente a gente usa, se a gente usar 10% da capacidade do nosso cérebro, a gente já seria um como que fala? Um superdotado, né? Um Einstein, sei lá, né? A gente nem usa, não chega nem a usar 10% da capacidade do nosso cérebro. Já imaginou Adão, que tinha todas as capacidades? Porque fala aqui, ó, Deus não falou só para ele se reproduzir, se multiplicar na face da terra, né? Não falou só para fazer filhinhos. Deus deu domínio para Adão. Adão tinha domínio sobre a terra. E olha só, ele deu nome para tudo que tinha na terra. Você fala, nossa, quem deu nome para todas essas coisas foi Adão, né? Então, assim, aí a gente fala, que droga, né? Agora o Adão caiu e aí perdemos todas essas habilidades. Por causa do pecado a gente podia ter perdido tudo mesmo, né? Mas Jesus, ele reverteu, né? Essa condição que Adão levou à humanidade. Que a gente podia estar bem bom, né? A gente podia estar bem bom lá no paraíso, não estar passando por tanto sofrimento, mas por causa do pecado nós temos que enfrentar muito mais coisa. Mas Cristo, ele restaurou, né? Cristo, então, restaurou lá na cruz tudo aquilo que nós poderíamos ter perdido, né? Por causa do pecado. Vamos ler lá Romanos 5:8. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Uhum. Na verdade, Cristo morreu por nós, não só para nos tirar, vamos dizer assim, dessa condição do pecado, mas ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida. E não é uma vida qualquer, tá? Jesus, ele não apenas recuperou aquilo que Adão perdeu, mas ele nos deu esse potencial para uma vida extraordinária. Deus não só nos deseja que a gente viva de uma forma extraordinária, como também nos equipou para que a gente pudesse fazer isso, viver essa vida extraordinária. Quando a gente pensa nessa questão, né, de vida extraordinária, talvez você possa pensar assim, não, isso aí somente para quem tem muita capacidade, quem tem uma vida notável, quem tem uma boa família, um bom nome, né? Tem boa fortuna, vamos dizer assim, ou tem uma boa profissão, né? Aquela profissão que, né, vai levar a pessoa ali nas alturas, né? Não depende da sua profissão, não depende de quem você é e como que você está servindo na sua vida. Se você é um professor, se você é um faxineiro, se você é um grande homem de negócios, se você é um líder governamental,
ou uma mãe, uma dona de casa, ou um atleta, ou um operário de fábrica, ou uma cabeleireira, ou um aluno, ou um pastor, não importa a sua profissão, tá, gente? O poder de a gente realizar coisas notáveis não está ligado na sua ocupação, não está ligado na sua profissão, tá? Mas numa disposição do seu coração. Então, na verdade, Satanás, ele quer mesmo que a gente não saiba qual é o propósito principal de Deus para cada um de nós. Então, o que ele mais teme, né, é que a gente descubra aquilo que Deus criou para que aquilo que nós devemos ser, né, pessoas extraordinárias, com habilidades para executar feitos notáveis e incomuns. Você já parou para pensar nisso? Você sabia que você foi criado para viver uma vida extraordinária? Ou você pensa que a vida cristã, a vida com Deus é assim, mais ou menos, né? Vai ter muitas lutas, Deus falou. Vamos ver alguns exemplos, tá? A vida de Pedro. Alguém leia Atos 10, 26. Atos 10, 26. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: Fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Olha só, talvez hoje, né, a gente vê uns representantes, vamos dizer assim, né, cristãos não muito bons dentro da política, dentro de algumas proeminências que talvez não estejam dando bons testemunhos, né? Mas naquela época da igreja primitiva, quando tudo começou, né? Pedro, os cristãos, eles, quando ficaram cheios do Espírito Santo, eles não tinham dificuldade para convencer as pessoas, né? Quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, Pedro pregou ali. Lembra quantas pessoas tinham se convertido? Vocês lembram? Depois do Pentecoste, Pedro pregou. Pedro pregou. Essas palavras muito ruins de falar. Pregou e fala ali em Atos que mais de 3.000 pessoas se converteram. Nossa! Ali fala 3.000 homens. A gente não sabe quantas mulheres tinham lá, devia ser umas, sei lá, 5.000 a 6.000 pessoas que vieram a Cristo, que aceitaram a Cristo. Você já ouviu alguém pregar e tantas pessoas se converterem? Né? Poder do Espírito Santo na vida do Pedro. E ali o Cornélio, né, nessa passagem aí, ele era um oficial de exército muito poderoso. Ele se curvou para adorar a Pedro e os seus companheiros. O Pedro, então, falou, nesse versículo 26, ele fala, não, levanta porque eu também sou homem. Foi considerado um ídolo, um herói, né? Alguém importante. Olha só, Cornélio era uma pessoa importante e reconheceu em Pedro que ele era uma pessoa importante, uma pessoa extraordinária. Agora vamos ver Paulo. Atos 14, versículos 11 e 14. Eu leio. Atos 14, 11 e 14.
Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua. Os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. 14. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram. Nós não somos deuses, né? Gente, a multidão ficou atônita. Eles, né? Diante daquilo que esses homens estavam falando, eles falaram assim: uau, os deuses desceram na terra. Esses homens são deuses. E lembra, eu não sei se eu já citei aqui, mas tem comentários sobre a vida de Paulo que fala assim, quando a gente olha os escritos de Paulo, a gente pensa que Paulo tinha aquela oratória, aquela coisa assim, que tinha um convencimento. Mas tem aquela passagem que Paulo estava pregando e o rapazinho dormiu no meio da mensagem e caiu e morreu. Caiu lá da janelinha e morreu do segundo andar, e Paulo teve que parar a sua pregação, ir lá orar pelo menino, o menino ressuscitou. Até fico mais tranquila, porque eu já preguei também, já teve gente que dormiu na cara dura, na minha cara, assim, dormiu, sabe? Eu sei que minha voz é gostosinha de ouvir. Tem um pessoal que brinca que o pastor Barbosa, ele tem uma fala bem gostosa, diz que tinha uma senhora que tinha um problema de insônia e ela foi eu pedir para ele uma mensagem gravada para que ela pudesse dormir, porque disse que a voz dele era muito gostosa para dormir. Então, mas olha, gente, até Paulo, que a gente pensa assim, nossa, devia ser aquele pregador eloquente, né? Mas aqui você vê, o Paulo é outro lado, tá, gente? Desculpa que eu desviei o assunto, mas o outro lado, Paulo, aquele que a gente achava, né, e ele pregou e os moradores lá de Listra ficaram assim assombrados e falaram assim: os deuses desceram. Será que alguém já chegou para falar que você parece Deus? Nossa, Paulo ficou até com esse temor, fala aqui que ele rasgou as suas vestes. Não, a gente não é isso não, nós não somos deuses. Mas olha lá, outra passagem de Atos 28:6, sobre Paulo, quando ele estava lá em Malta. Eu vou ler. Atos 28:6. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Lembra, Paulo estava mexendo ali na madeira, na fogueira, e uma serpente venenosa veio e mordeu a mão de Paulo. Então, todo mundo já estava pensando, vai morrer, né? Foi picado por uma cobra venenosa e vai morrer. Passou um tempo, não aconteceu nadinha, nadinha de nada com Paulo. Então, o pessoal falou, ele é Deus, porque nem a cobra picando não morre. Ficavam assombrados com esses homens de Deus. Na igreja primitiva também, eles falavam alguma coisa lá. Vamos ver, Atos 17:6. Atos 17:6. Alguém pode ler? Atos 17:6. Eu leio. Mas como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade. Em outras línguas. Aí parece que é ruim, né? Está fazendo desordem.
Mas tem outras versões que falam assim: esses homens estão transtornando o mundo, estão transtornando o mundo, estão fazendo uma revolução, vamos dizer assim, né? Então, o impacto da vida dessas pessoas cristãs estavam mexendo com as pessoas que viam e ouviam e viam, né? Atos 5:13 fala dos cristãos. Eu vou ler. Atos 5:13. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. O povo falava bem, eles tinham grande admiração pelos cristãos, né? Lá na cidade de Jerusalém. E pensa, Jerusalém era a capital, né, principal, onde estavam lá os maiorais dos judeus, que era contra, vamos dizer assim, a Jesus e os cristãos, né? Eram perseguidos, mas eles tinham grande admiração. O povo tinha grande admiração pelos cristãos. Então, se essa é a vida que Deus tinha preparado para nós, né? Por que será que a gente não está experimentando dessa vida extraordinária que as pessoas podem se admirar e falar, nossa, né? O que será que nós perdemos? Onde será que se perdeu, né? Vamos dizer assim, dos cristãos não estarem conseguindo viver essa vida extraordinária. Eu gostaria que a gente pensasse sobre isso nessa manhã. E será que a minha vida tem sido extraordinária? Será que as pessoas conseguem ver o extraordinário na minha vida? O que será que é este extraordinário na nossa vida? Que vai causar admiração, que vai deixar as pessoas atônitas, como aconteceu com esses homens na igreja primitiva. Então, eu espero que a gente possa estar descobrindo juntos, nessa caminhada pela vida extraordinária, que Deus tem preparado para cada um de nós. E em qualquer área em que nós estivermos. Tá? Então, eu vou fazer uma oração, tá? Senhor Deus, enquanto nós estamos estudando e vendo sobre essa vida extraordinária, eu peço que o seu Santo Espírito nos ensine e venha nos revelar a riqueza e o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós possamos conhecer este poder do Espírito que o Senhor colocou em cada um de nós, para que nós pudéssemos realizar esse chamado e que possamos glorificar teu santo nome e alegrar teu coração. Que onde nós estivermos, o Senhor possa se revelar para cada um de nós. E assim as pessoas possam ver as obras maravilhosas que o Senhor realiza, não só nas nossas vidas, mas para todo aquele que te ama e crê no Senhor. E que o Senhor faça a tua vontade nas nossas vidas. Não somente hoje, mas nessa semana e por toda a nossa vida. É o que eu te peço e agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje é só uma chamada para a gente saber que nós temos essa vida, o propósito de Deus para que nós possamos viver essa vida extraordinária e a cada domingo nós vamos descobrir como é viver de uma forma extraordinária. Tá bom? Deus abençoe e Deus possa estar continuando a falar com cada um de nós. Amém? Vou dar a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai,
A comunhão, a consolação e a força do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém.